Nós é que agradecemos, senhora Ana Clévia, pela sua contribuição aqui nesta manhã. Quero justificar a ausência do senador José Pimentel, que é autor desse requerimento. Ele foi convocado para ir para a CCJ presidir, em virtude de o presidente Zé Maranhão não estar podendo, em função de afastamento por saúde nesse momento. Então, vamos dar continuidade. Agora vamos ouvir o outro Varela, que agora sim é o Guilherme, né? Que eu já me confundi aqui 2 vezes. Então, vamos ouvir o Guilherme Varela, secretário de Políticas Culturais da Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, senador Donizete Nogueira, que preside essa sessão, o deputado Angeli, aqui que nos honra com a presença, a senadora Alice da Mata, que é uma grande parceira da cultura, de todas as áreas da cultura. Agradecer muito e cumprimentar os nossos companheiros e companheiras aqui de mesa, Ana Clévia, do SEBRAE. O SEBRAE é um grande parceiro do Ministério, a gente tem feito conversas e ações muito, muito boas e muito prósperas. O meu novo parente, Marcelo Varela, que a gente acabou de descobrir um parentesco, talvez tenhamos um tio em comum, que é um médico famoso, inclusive. Estamos investigando. A professora Cláudia Leitão, por quem tenho muito respeito e admiração pela contribuição intelectual e política que deu à área da economia da cultura. Tenho certeza que o que ela traz de insumos para essa área da economia são todos insumos que são considerados pelo Ministério. Esses textos todos a que ela se refere são textos que eu já havia lido e aprofundado, não agora, mas dos meus estudos acadêmicos. Então, acho que já temos uma sintonia em comum aí pelo programa. Queria, enfim, cumprimentar o senador Pimentel, que esteve aqui conosco também. Está justificada a ausência, os demais senadores que passaram e todos vocês presentes. Vou passar rapidamente por uma apresentação que trata um pouco da agenda de economia da cultura, e aqui não acho que é o caso de entrar na questão da discussão conceitual entre a economia da cultura e a economia criativa, que até a gente pode fazer, mas aqui a gente quer trazer um espectro amplo e uma visão ampla dessa questão da economia, que incorpora, inclusive, o que já foi trazido sobre a economia criativa. Muito rapidamente, dizer que o Ministério da Cultura trabalha com 3 dimensões que já são clássicas hoje no estudo das políticas culturais, 3 dimensões de ação da cultura, né? Uma dimensão simbólica, que diz respeito às linguagens, aos valores, à produção e à existência simbólica do ser humano, que diz respeito às artes, inclusive. Uma dimensão de acesso e cidadania, que está mais relacionada à questão dos direitos culturais, às possibilidades de acesso à vida cultural e de produção cultural. E a dimensão econômica, né? A dimensão econômica relacionada a esse tema específico que a gente trata hoje, que diz respeito à presença e à importância da cultura na centralidade do desenvolvimento econômico. Essas 3 dimensões, elas norteiam todas as políticas do Ministério da Cultura, e a gente traz uma matriz também de tripartite para o trabalho dessas 3 dimensões com relação ao papel do Estado, que é, primeiro, organizar os meios de intervenção do Estado na cultura. É importante que o Estado atualize seu aparato, tenha mecanismos mais contemporâneos e arejados de interlocução com a sociedade civil, revisite seus marcos legais, enfim, trabalhe também a dimensão da cultura e do desenvolvimento, e o desenvolvimento não apenas visto do ponto de vista econômico, mas o desenvolvimento humano, simbólico, territorial, e a questão dos direitos culturais, que de todos os direitos sociais colocados, talvez sejam os direitos, senador, menos maduros, aqueles que a gente precisa mais hoje consolidar, concretizar, até para que o Estado organize seu aparato de cumprimento, a sociedade organize seus pleitos, né, o próprio judiciário possa cobrar a concretização desses direitos culturais. E dentro dessa perspectiva, o que o ministro Juca Ferreira tem falado com bastante veemência, que dessas 3 dimensões, econômica, simbólica e cidadã, avançou-se no Ministério, nessa mais de década e pouco, bastante na dimensão sociocultural, a dimensão da cidadania, do acesso, alguns programas importantes que foram colocados, como o Programa dos Pontos de Cultura, os programas e políticas relacionadas à diversidade cultural, várias outras que fizeram com que o espectro de atendimento do Ministério da Cultura fosse bem maior do que simplesmente se relacionar com os artistas, produtores e com as linguagens artísticas, né? Porém,
duas das dimensões não avançaram muito, algo inclusive que a professora Cláudia trouxe na sua fala. Primeiro, a dimensão simbólica, que é a dimensão especificamente relacionada às artes, e por isso uma prioridade do Ministério da Cultura é a Política Nacional das Artes, trabalhar com essa política de forma ampla, profunda. A gente está fazendo diálogos pelo Brasil todo para fazer o diagnóstico sobre as artes no Brasil, quais são os problemas, as peculiaridades regionais para o seu desenvolvimento, inclusive os gargalos econômicos para o seu desenvolvimento, e a segunda dimensão, que é a dimensão econômica. E por isso, hoje, o Ministério da Cultura tem a questão da economia como prioridade absoluta no que diz respeito à questão programática, à questão política e à questão institucional. Alguns, rapidamente, atributos dessa economia da cultura que a gente fala, que é uma economia que composta por dinâmicas com modelos e práticas que são fundamentadas nos valores culturais, na diversidade cultural, tem o seu valor econômico vinculado ao seu valor simbólico, ao seu valor de cidadania. Então, os seus bens e serviços culturais estão atrelados aos próprios valores da cultura, mais do que simplesmente submetidos aos valores tradicionais da economia. Tem recursos e impactos que são tangíveis e que são intangíveis também, daí a dificuldade também de mensuração, muitas vezes, de alguns resultados. É uma cultura que tem um ativo econômico democrático, ou seja, que tem um potencial de democratização muito grande e de conectividade dos segmentos também de forma muito forte. Vantagens comparativas baseadas em território e em população, nos arranjos locais, nos potenciais de desenvolvimento territorial, e revisita, e a cultura pode dar uma grande contribuição nesse sentido, revisitar paradigmas clássicos da economia que hoje, numa economia pós-industrial, num estado que hoje a gente tem de crise também econômica, a cultura pode dar uma contribuição fundamental em revisitar esses valores. Enfim, a justificativa para essa agenda da economia da cultura é justamente trazer a cultura de fato para o plano central de desenvolvimento do país. E isso significa fazer com que a cultura não seja tratada, no seu aspecto econômico, como uma economia marginal, como uma contribuição marginal, uma contribuição pequena, que não faz parte da centralidade do pensamento econômico no país hoje. E para isso a gente precisa, claro, ampliar a participação da cultura na geração de emprego, de renda, de riqueza para o desenvolvimento do país. Como é uma economia de grande potencial de expansão, de interiorização, de conectividade, tem que ser vista com todo esse potencial. São circuitos econômicos que têm a inovação e a tecnologia de forma agregada muito fortemente. Hoje, principalmente, baseia-se de uma forma umbilical com as questões relacionadas à inovação e tecnologia. Ela tem, na camada da juventude, uma participação muito forte. A juventude está muito presente, e o Sebrae sabe muito disso, que trabalha na ponta com eles, muito presente na formatação dessa economia, na configuração desse empreendedorismo, inclusive. Tem a diversidade cultural como grande ativo estratégico e o reconhecimento da importância de políticas públicas específicas para atuar nisso. Alguns dados que já foram colocados, inclusive pela Ana Clévia, dos mais de 200 mil empreendimentos, um PIB de 2,6% no país, mais de 800 mil empregos, etc. Aí, como estratégia dessa agenda que está colocada pelo Ministério, que é a ampliação da participação da economia da cultura no PIB nacional, isso é algo que a gente tem que avançar. E aí uma questão muito importante que foi trazida, o Ministério da Cultura retoma com o IBGE a conta satélite da cultura. Essa conta satélite é essencial, inclusive, para ser atualizada como instrumento de gestão no campo da economia. Ficou muito tempo um divórcio entre o Ministério da Cultura e o IBGE, não havia produção de dados, não havia série histórica, não havia comparação e produção de estatísticas necessárias à gestão. Isso está sendo retomado, a gente já tem um novo convênio com o IBGE em formatação e cujo primeiro e mais importante produto é a estruturação da conta satélite. Então, Cláudio, acho que são objetivos que são percorridos há muito tempo, que talvez a gente tenha agora uma possibilidade real de concretização. Estimular esses ecossistemas econômicos que agregam valor, ou seja, a gente tem que fazer com que a economia da cultura ela seja a grande ferramenta para que o país saia de um modelo de produção e exportação de commodities, pura e simplesmente, para ser um modelo econômico baseado
nos valores da diversidade, nos valores da cultura, dos valores da criatividade, nos valores do conhecimento, né? É importante a gente desconcentrar os fluxos econômicos da cadeia, né? A gente sabe que tem uma discussão sobre a indústria cultural de extrema concentração, né, da questão econômica. É importante que a gente consiga ampliar e diversificar os atores econômicos da cultura. Cada vez mais aqueles que estão fazendo cultura também façam cultura pensando no vetor econômico das suas ações. Então, essa amplificação é importante. O mapeamento das cadeias produtivas. Hoje tem cadeias que são mais fáceis de visualização na sua dinâmica, no seu fluxo econômico, outras que precisam avançar, senador. Hoje o audiovisual, por exemplo, está num estágio que é um estágio diferente de outras cadeias, por exemplo. Tem uma demanda da música muito forte para que se organize e faça esse mapeamento, né? E promover essa internacionalização. Acho que todos aqui tocaram nesse assunto, a importância da gente ter um plano estratégico para a internacionalização dos bens e serviços culturais, que não seja só eventual, que não seja só uma projeção às vezes simplista e caricata do que são os produtos culturais brasileiros, do que são os serviços, do que é a imagem do Brasil. A projeção da imagem do Brasil no exterior é também uma projeção econômica, não é só uma projeção que não tem repercussão econômica, muito pelo contrário, né? Tem reflexos no turismo, tem reflexos na configuração dos negócios nesse campo, tem reflexos nas relações bilaterais e multilaterais, isso precisa ser colocado. Bom, a gente tem trabalhado num espectro amplo de economias da cultura, né, que passa pela questão da economia criativa, passa pela questão das economias das linguagens artísticas, da teatro, dança, música, artes digitais, artes visuais, circo. A economia digital talvez seja o grande desafio de regulação hoje. É preciso regular a economia digital. O que está colocado na internet hoje, que é o grande campo de compartilhamento dos bens culturais hoje, é um vazio de regulação em que o Estado não consegue estar presente efetivamente para fazer com que os grandes players eles deixem de ser apenas intermediários que lucram com a cultura e que hoje não estão remunerando os autores e que o acesso continua sendo um acesso às vezes limitado. A questão internacional, a economia dos grandes eventos e espetáculos, a gente sabe a importância disso para a economia brasileira, o que significa o circuito gerado pelo São João, pelo Boi, pelo Carnaval, pelos vários espetáculos e festas populares que hoje existem no Brasil, a questão do artesanato, a ligação com o turismo, que é uma ligação que precisa avançar, as questões relacionadas à moda, design, gastronomia, arquitetura, dos setores criativos, que já foram aqui trazidos também e que também são importantíssimos, as questões relacionadas à economia solidária, às trocas. Hoje, os pontos de cultura, por exemplo, que são um grande programa de capilarização e de reconhecimento da produção de cultura na ponta, né? Eles já trabalham com a ideia de uma economia viva, de uma economia de trocas, de uma rede, de um circuito econômico entre os próprios produtores nos pontos de cultura e com as comunidades. Enfim, um grande espectro aí, as economias do patrimônio. É importante que a gente pense a intervenção do patrimônio cultural como ativo essencial de dinamização da economia nas cidades. O patrimônio não pode ser entendido de forma estanque, não pode ser entendido só como recuperação e revitalização de monumentos. Ele tem um papel essencial na recuperação e na ativação econômica das cidades, né? A própria língua portuguesa, nessa perspectiva de projeção internacional, é um ativo econômico importante. E aí algumas abordagens relacionadas à questão do trabalho, dos modelos de negócio, das cadeias produtivas, inovação, crédito, empreendedorismo, marcos legais que precisam ser revistos, circulação, internacionalização, a questão dos dados e das informações que são essenciais, a questão do financiamento, a formação no campo da economia criativa. Tudo isso está refletido nas metas do Plano Nacional de Cultura que embasam. Aqui algumas interfaces. Hoje o Ministério da Cultura tem ações pulverizadas, a gente está dando um sentido estratégico e sistêmico às várias ações que o Ministério da Cultura tem. Está no nosso plano plurianual, tem 4 metas específicas relacionadas à economia da cultura e economia criativa, e o grande objetivo que a gente tem estipulado no PPA dos próximos 4 anos é fortalecer a economia da cultura e inseri-la na dinâmica de desenvolvimento do país, né? Interfaces com vários ministérios que foram aqui listados, desde a Secretaria de Micro e Pequena Empresa
com quem a gente já trabalha a questão da desburocratização de alguns segmentos culturais, principalmente relacionados à tecnologia, à inovação. Por exemplo, a gente tem um gargalo que é não ter itens que precisam ser usados em startups, em modelos de empreendedorismo, que não tem similar nacional e que a gente tem uma grande dificuldade, por exemplo, de importação e de produção no país. Então, a desburocratização através do Bem Mais Simples é algo muito importante. A ampliação do MEI, que já foi trazido aqui também pelo SEBRAE, é algo que para a cultura é essencial. Mas todos eles, Ministério de Ciência e Tecnologia, a Educação presente, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Social, Ministério das Comunicações, tudo isso está presente nessa agenda. Uma agenda internacional forte também, que passa por essas instâncias, desde a Organização Mundial do Comércio até as instâncias do Mercosul, da ONU, da OMP, da CEGIB, tudo isso já sendo trabalhado dentro dessa agenda. Uma estratégia que considera os documentos que já são documentos norteadores da ação do Ministério da Cultura e o acúmulo de mais de 10 anos nessa discussão, né? Então, desde o nosso Plano Plurianual e o Plano Nacional de Cultura, até todos os documentos que foram gerados, inclusive o Plano Brasil Criativo, é algo que já tenho comentado com a professora Cláudia, que aquilo que foi trazido de insumo, de contribuição, deve ser considerado, né, nessa estruturação dessa agenda que vai ser colocada. A Política Nacional das Artes vai ter um aspecto específico de economia das artes para o mapeamento das cadeias das linguagens artísticas. A gente está colocando no ar um Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, que vai ser uma grande plataforma integradora de sistemas culturais, cujo módulo de economia vai ser um dos módulos mais importantes, porque vai possibilitar a visualização, repositório de informações, mas também a própria troca de informações e fluxos entre todo mundo que está lidando com informações e indicadores econômicos no país, né? E vários programas que a gente passa também a trazer em todo o corpo do Ministério da Cultura. Aqui só algumas ações que já são tocadas pelo Ministério, como as incubadoras, que surgiram a partir também de uma concepção que foi depois alterada. A gente está atualizando alguns desses programas. A questão dos observatórios, que foi lembrado aqui. Hoje a gente tem 6 observatórios de economia criativa que estão voltados para trazer insumos e subsídios para a gestão pública na área da economia. Enfim, a questão dos labicels. Hoje a gente tem um programa piloto que tem grande potencial de expansão. A gente já está trabalhando nisso com o Ministério de Ciência e Tecnologia, que é ter laboratórios de inovação, de experimentação, de tecnologia, que trate a questão das cidades e que seja incorporado à rede de equipamentos que a gente tem, arranjos produtivos, enfim, várias questões que estão colocadas hoje e que o Ministério da Cultura está priorizando. E, para terminar, eu queria só lembrar que é muito importante a gente reforçar aqui que a questão da economia da cultura é uma questão essencial e prioritária, central dentro do Ministério. O que foi trazido aqui de forma importante como retrospecto histórico sobre a permanência e o locus dessa discussão no Ministério da Cultura e no governo, é importante a gente ressaltar. É preciso entender que para a economia da cultura não pode haver interrupção, mas principalmente interrupção programática e interrupção política. Esse é o cenário que a gente herdou, na verdade. Hoje a gente pegou o Ministério da Cultura tendo que refazer esta agenda, tendo que remobilizar as áreas para que todas elas consigam trabalhar com a questão da economia, inclusive retomar na esplanada uma negociação para colocar a agenda da economia criativa e economia da cultura na centralidade das suas estratégicas. Então, hoje o Ministério da Cultura ele tem uma prioridade política no tema. Posso dizer com convicção que nunca o Ministério da Cultura deu tanta prioridade para o tema da economia da cultura como hoje se vê. Hoje tem uma prioridade programática do tema da economia da cultura, porque ele faz parte de um conjunto sistemático e tem uma dimensão estratégica dentro do Ministério, e tem uma prioridade institucional, porque, para além de existir apenas uma
uma secretaria, o que a gente tem hoje é uma superinstitucionalidade desse tema, é uma hiperinstitucionalidade desse tema, porque todas as áreas do Ministério da Cultura estão obrigadas hoje, estão imbuídas de pensar em suas ações através do vetor econômico e, mais do que isso, de terem áreas, nas suas respectivas searas, institucionais de economia da cultura. Então, quando os pontos de cultura forem estabelecer as suas ações, já se pensa, e vou concluir, já se pensam no seu potencial econômico. A economia viva é um tema do Ministério da Cultura que vai ser o tema da próxima teia. As ações de patrimônio já pensam seu vetor econômico. Os museus já pensam um sistema de endowment e outros temas relacionados à economia. O audiovisual tem que ligar a questão do acesso à questão do fomento. O financiamento já está engendrado dentro de uma perspectiva estratégica de discussão econômica. O próprio Sistema Nacional de Cultura, que passa a ser implementado, ele também aborda a economia de forma central. Então, hoje, o que mais o Ministério precisava era de dar peso político, era de dar centralidade no seu programa para essa discussão da economia. E é isso que o ministro Juca está trazendo, é isso que ele trouxe como grande diretriz para todos os dirigentes do Ministério da Cultura. A nossa secretaria é uma secretaria programática que apenas faz a transversalização desse tema no Ministério, e hoje ele ganha um patamar e um estágio que vai ser muito importante para a gente desenvolver isso, considerando naturalmente todo o acúmulo que foi trazido, e a constituição desse programa, para finalizar, presidente, de Economia da Cultura, vai ser uma consolidação que acumule, que absorva todos os dados, informações, estatísticas que já existem, parcerias com os outros ministérios, parcerias internacionais, parcerias com os institutos de pesquisa e abertura plena para a participação da sociedade na sua constituição. Então, queria agradecer muito essa oportunidade, dizer que a gente está muito feliz em participar desse momento com o Senado Federal e deixar o Ministério da Cultura à disposição para essa discussão. Muito obrigado.